Sejam bem-vindos ao SPE com você dessa semana. Eu sou a Prof. Dani e hoje nós vamos trabalhar o início do capítulo 2 do volume 2 do livro de vocês, ok? Esse capítulo se refere ao Oriente, Índia, China e Japão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Índia e nas próximas aulas continuar esse tema aí para finalizar essa unidade, né? Finalizar esse capítulo, ok, gente? Então, para isso, tem em mãos o seu livro de atividades, o seu livro didático e o seu caderno para realizar algumas anotações, ok, gente? Então, vamos começar a debater esse tema, compreender sobre o que esse tema se refere. Para início de conversa, vamos observar esse mapa que tem aqui na página 20 do material de vocês e entender o que eram as Índias chamadas pelos europeus na época, né? Hoje nós compreendemos que Índia é uma região específica, né? Mas na época não. As Índias para os europeus, para os países do continente europeu, eram todas aquela região que compõe o Oriente, principalmente Índia, China e Japão. Então, tanto a Índia, com esse nome mesmo, quanto a China e o Japão eram considerados as Índias, né? Porque eles não tinham esse contato aí, para eles era uma mesma região mesmo, existia aí uma homogeneização, né? Tornar igual essa região, uma região que fornecia muitas especiarias para esses povos europeus, né? A principal troca comercial dessas regiões com os europeus foi em torno das especiarias, dos temperos que nós falamos até na aula sobre a África, lembram? Bom, gente, então é justamente sobre isso que nós estamos falando, né? Sobre essas trocas comerciais, falamos ali na aula passada um pouquinho sobre a África, de como isso era realizado com as caravanas, sobre a África subsaariana, a África setentrional, mas aqui nós estamos falando sobre o Oriente, né? Essas trocas, elas também aconteciam. Percebam por esse mapa aqui que existe uma rota nesse mapa que sai ali de Lisboa e que vai até Goa, lá na Índia. Vamos tentar compreender quais são os significados aí dessas regiões, né? Portugal é um dos pioneiros da navegação, aí das questões de descoberta dos mares, de desvendar os mares. Depois os outros países também, né? Aí da Europa, como a Inglaterra, Espanha, França, mas é inicialmente Portugal, né? Por isso que tem ali algo que sai de Lisboa. E aí percebam que eles têm que atravessar todo o continente africano para chegar até Goa. Por quê? Vamos tentar compreender por que isso aconteceu. Bom, gente, percebam ali em cima no mapa, vou até circular aqui para vocês, que existe uma região chamada Constantinopla. Lembram da queda de Constantinopla, que marca o final da Idade Média, a passagem para a Idade Moderna? Enfim, Constantinopla era uma das principais rotas para você chegar até o Oriente, a essas Índias que eles chamavam, né? Contudo, com a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, eles não conseguiam mais realizar essa rota, né? Eles foram proibidos de realizar essa rota, tinham outras complicações, e aí eles começam a pensar em como que eles conseguiriam chegar às Índias se não fosse por terra, se não fosse por essa rota que era muito mais em terra do que marítima. Tem o mar Mediterrâneo ali, né? Vou circular aqui para vocês também, o mar Mediterrâneo, mas ali Constantinopla era o ponto, né? Era muito mais fácil você passar ali por Constantinopla para chegar às Índias do que dar a volta no continente africano. Então, essa volta toda que eles precisam dar no continente africano foi justamente por conta dessa queda de Constantinopla, que é um dos fatos importantes para tentar compreender aí esse conteúdo, tá? Bom, o que dominava essa região em relação ao comércio eram os genoveses, tá? E os venezianos, e também os árabes, em relação às trocas comerciais, em relação aos comerciantes que traziam essas especiarias, que vendiam para os portugueses, para os europeus no geral. Aí os portugueses querem eles mesmos terem acesso a essas especiarias, comprar diretamente com as Índias. Por isso que essa descoberta dos mares também é realizada. Nós vamos ver que tem outras motivações, né? Com outras esferas, a religiosa, por exemplo, mas essa econômica de você conseguir diretamente ir até a fonte do produto que você quer, no caso as especiarias, era essencial. E aí por isso que existe essa descoberta dos mares em relação aos portugueses. Mas observem aqui no mapa também, gente, que existem duas regiões. Existe Goa, que é o final da flecha ali, né? Se vocês perceberem o final dessa rota ali, Goa. Embaixo de Goa, vou circular também, tem uma região chamada Calicut. Ali, na verdade, que começou, né, o contato dos portugueses diretos com os povos indianos. Mas há uma questão muito, muito séria aqui, né? Porque esses povos indianos, eles não aceitaram de primeiro os europeus, tá? Não foi assim,
algo passivo deles, dos europeus chegarem ali, enfim, proporem um acordo comercial, eles aceitarem tudo ficar feliz e colorido, e não foi assim, né? Não foi assim que as coisas aconteceram. Os povos indianos consideravam os europeus, os portugueses principalmente, povos muito violentos, principalmente por conta do uso da pólvora, tá, gente? Aí vocês vão perceber, tanto nos conteúdos que envolvem história do Brasil também, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a questão do uso do canhão. Aqui não foi diferente. Até no material de vocês, realizem a leitura do texto, diz ali, né, que assustava os indianos o fato dos europeus terem uma arma que destruía qualquer palácio de mármore com apenas um tiro, no caso os canhões, né. Então pensem, há essas questões aí de arma, né, as questões de violência, as questões de concepções diferentes de mundo dos povos indianos, considerados na época, que eram essas 3 regiões aí, Índia, China e Japão, e dos portugueses que chegaram primeiro nessa região. Então, ali por isso que eu quis destacar para vocês também Calicut. Por que a rota termina em Goa, gente? Porque o governante de Calicut, inicialmente, ele não aceitou aí os presentes dos povos portugueses como uma maneira de comprar eles, de conquistar esses tratados comerciais, né? Como os povos de Calicut, o governante de Calicut não aceitou, os portugueses começaram a forçar de forma violenta que esses acordos fossem tratados, né? E aí eu peço que vocês abram aqui esse esquema na página 10 do livro de atividades de vocês, porque ele vai ajudar a gente a compreender melhor como que isso aconteceu, tá? Ó, ali diz, etapas de dominação portuguesa na Índia. O primeiro ponto diz o seguinte: entrega de presentes ao governante indiano e tentativa de estabelecer relações comerciais. Volta lá no mapa, é aquela região de Calicut, foi quando os portugueses passaram ali, tentaram forçar um acordo, os povos perceberam que, olha, esse povo é meio violento, não vai ser legal, não vai ser bacana, não gostamos da postura desse povo, não vai rolar um acordo. E aí os portugueses começaram a forçar, né? E aí eles davam presentes para, enfim, assim como aqui no Brasil, né? Eles traziam espelhos para os indígenas ou machados para os indígenas e realizavam essas trocas de produtos como forma de estabelecer acordos. Com os indianos não foi diferente, tá? E aqui é importante a gente entender, há um pensamento, às vezes, do tipo, mas eles aqui no Brasil, né, com os indígenas, estabeleceram acordos comerciais por troca de espelhos, por troca de machados, que ingênuos os indígenas. Cuidado com esse pensamento, tá, gente? Não é bem assim que funciona. Pensem vocês, né, as comunidades indígenas que viviam aqui no Brasil. Você chega com um produto que essas comunidades não conhecem, chega com um machado, por exemplo, que essas comunidades não conhecem. Esse machado pode ajudar a realizar atividades na floresta, por exemplo, com árvores, com madeiras ou outras atividades que os indígenas realizavam. Se há uma forma de facilitar essas atividades, se eu não conheço esse produto e tem alguém me trazendo ele, é interessante, você não conhece esse produto, isso pode facilitar no seu cotidiano, pode até ser um símbolo de poder dentro da sua comunidade ali. Então, percebam, não é ingenuidade, né? É um contexto da época, o contexto desses povos, algo que você não conhece, que você está entrando em contato ali naquele momento. Com os povos indianos não foi diferente, só que esses povos não aceitaram ali de cara, né? Assim como os indígenas também não foram passivos aqui no Brasil com essas trocas, os indianos lá da região do Oriente, eles também não foram. Então é isso que esse primeiro ponto fala. É justamente isso que o ponto 2 diz pra gente ali, tá? Então diz o seguinte: a recusa no governante fazia uso da violência, como o aprisionamento de pescadores indianos, o bombardeio de Calicut, que é a região que eu falei pra vocês, que vocês viram no mapa, e a mutilação de marinheiros. Então percebam, as formas de violência aplicada a esses povos indianos eram muitas. Quando a gente fala tratados comerciais estabelecidos, parecem que são acordos espontâneos, que as duas partes estão felizes com aquilo. Não é bem assim que funciona, então aqui a gente consegue perceber isso. O 3 diz o seguinte: assassinato de opositores às relações entre Portugal e Índia. Olha como era séria essas questões, né? Como que isso foi estabelecido. O 4 diz o seguinte: conquistas de cidade, construção de igrejas e feitorias. Quando vocês voltarem lá no mapa, vocês percebem que a rota termina em Goa, que é aquela região. Por quê? Porque quando eles têm muita dificuldade de estabelecer contato com Calicut, eles estabelecem em Goa um domínio e criam como se fossem estados indianos, dominados aí pelos portugueses. E aí eles vão anexando regiões que eles vão dominando ali em torno de Goa. Por isso que a rota, ela finaliza em Goa, que é onde Vasco ali chega, né, se estabelece e tem a finalização aí dessa construção de dominação, de tratado, enfim, como
como preferirem chamar, mas também problematizem, né, como que isso vai ser chamado e por que que esses nomes estão sendo aplicados a essas relações que estão se estabelecendo ali no que os portugueses chamavam de Índia. Além disso também, né, conquista de cidades, construção de igrejas e feitorias. Lembra que eu falei para vocês que a principal motivação era econômica? Sim, contudo, a motivação religiosa também estava acontecendo. Com a reforma protestante lá na Europa que aconteceu, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Lembram-se que aqui no Brasil, para o Brasil, vieram os jesuítas, a catequização de indígenas? Lá não foi diferente. Então, eles também, né, mandaram junto com os marinheiros, aí junto com a galera que estava indo dominar essa região por conta de pontos econômicos, também a galera da Igreja Católica, né? Porque eles queriam realizar também essa catequização, aí conseguir mais fiéis para a igreja, porque a igreja tinha perdido muito por conta da reforma. Então, esse também é um dos pontos, não só o econômico, mas o religioso também. E ali, por último, diz aceitação por parte dos governantes indianos das alianças políticos militares. Mas como eu falei para vocês, cuidados com os termos. A aceitação, né? Eles tiveram que aceitar, porque violência, estavam matando pessoas, matando os marinheiros, como vocês viram ali, torturando, assassinando, forçando, né, por meio de violência que esses tratados, esses acordos acontecessem. Então é isso que a gente percebe ali. Outras questões que a gente citou, né, são os objetivos religiosos. E aí, como que isso funcionou nessa região? Primeiro eu peço que vocês peguem a IRA que tem lá na página 24 do livro de vocês, o livro didático. Vou colocar aqui na tela ao que essa RA se refere, mas é justamente sobre as religiões que existiam nessa região, tá? As religiões, gente, que existiam nas Índias são religiões muito antigas, muito antigas, de 3.000 anos antes de Cristo, e tem fundamentos muito bonitos de concepções de vida, dogmas muito bonitos, né? Porém muito diferentes das concepções cristãs aí, das concepções católicas. Por exemplo, aqui nessa RA vocês vão compreender um pouquinho mais sobre a simbologia dessas religiões, algumas personalidades religiosas, né, que existem dentro dessas concepções de mundo e concepções de vida, mas tem principalmente o hinduísmo e o budismo, né? O hinduísmo é uma religião que acredita em reencarnação e que se baseia, basicamente, é muito básico, tá? É muito mais profundo que isso, mas dando um panorama aqui para vocês, que se baseiam nas questões de ação e retorno, né? O que você faz volta para você em algum momento. E aí eles acreditam justamente em reencarnação, né? Isso possivelmente não volte para você nessa vida, pode voltar na próxima. É a concepção que eles têm, a concepção que o hinduísmo tem, né? E aí tem uma explicação no livro de vocês também, mais detalhado em relação a isso. E a RA vai fazer com que vocês compreendam melhor. E o budismo, tá, gente? O budismo acredita em iluminação do sujeito. O que seria a iluminação? O budismo, ele surge aí com o Buda Siddhartha Gautama, tá? O Buda Sakyamuni. O Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, ele vivia num castelo, e quando ele sai do castelo pela primeira vez, ele vê que o seu povo, ele vivia de uma maneira muito miserável, né? Era um povo pobre, e aí ele percebe que, com os privilégios que ele tinha ali sendo príncipe, ele não estava olhando o próximo com o cuidado que ele deveria ou com o cuidado que ele gostaria. Então ele sai pelo mundo aí em busca do que ele chama de iluminação, que é a busca aí por um estado em que ele seja um ser que é equilibrado, que ele consiga observar a si mesmo, consiga observar ao próximo por meio do equilíbrio. O budismo também acredita em reencarnação e em karma, né? Que você carrega o que você faz na sua vida, né? A sua vida também é um retrato do que você fez nas suas vidas anteriores. Então, o budismo e o hinduísmo aí trazem essas concepções diferentes das concepções cristãs, e aí os portugueses, eles vêm tentando roubar esses fiéis, né, pegar esses fiéis, aí conseguir esses fiéis para a Igreja Católica, né, e essas religiões aí também sofrem algumas formas de intolerância dentro desse período. Beleza, gente? Bom, então hoje nós iniciamos aí o conteúdo falando um pouquinho sobre essas religiões, sobre como foi esse processo de chegada aí dos portugueses nessa navegação de cabotagem, contornando aí a África, tá? É a questão religiosa, a questão das religiões. Peço que vocês realizem a leitura do texto nesse livro, do livro de vocês que fala sobre isso, né? Com mais cuidado, com delicadeza ali, com cuidado em relação às religiões. Observem as imagens com cuidado, os esquemas do livro de atividades de vocês e
para a live dessa semana, peço que vocês realizem o exercício de número 1, de número 3, que tá lá na página 11 do livro de atividades de vocês que nós vamos resolver, tá, gente? E é isso. Essa aula se refere ao início desse capítulo, nas próximas nós vamos finalizar. E bons estudos, realizem essas atividades e na live dessa semana nós nos vemos. Até lá!